Boa tarde. Meu nome é Rosiane Borralho Frazão, sou estagiária do curso de Letras, Educação à Distância. Vou apresentar nesse momento uma microaula sobre estudos literários, análise e reflexão. Sobre conto. É uma aula direcionada para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, turma 102, Centro de Ensino Humberto de Campos. Bem, vamos entender um pouco sobre o gênero conto. Conto, ele é uma obra de ficção, um texto ficcional, onde cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação do autor. Sendo mais curto que a novela ou o romance, o conto ele tem uma estrutura fechada e desenvolve uma história e tem apenas um clímax, ou seja, o conto ele é conciso e quase nunca é publicado isoladamente. Geralmente ele faz parte de uma obra maior. Quais os elementos que constituem um conto? Bom, o conto ele é constituído por foco narrativo, que trata-se do narrador, sendo classificado em narrador observador, narrador personagem e o onisciente. O conto possui personagens, que são indivíduos que participam da narrativa, podendo ser personagem principal ou secundária. Possui também um tempo, é constituído de tempo, onde o tempo designará onde se passa a narrativa. Ele pode ser classificado em tempo cronológico, que é o tempo externo, ou psicológico, que é o tempo interno da personagem. Possui um espaço, que é onde a narrativa acontece, onde se desenvolve. Diálogo, que é um elemento essencial do conto, pois ele desenvolve os conflitos da trama, é determinado pela fala dos personagens, classificado em diálogo direto, indireto e interior. E tem o epílogo, corresponde ao clímax da narrativa, determinando o desfecho da ação. Bom, mas como o foco da nossa aula não é exatamente, foi apenas para ver o conhecimento prévio do aluno, mas o foco realmente da nossa aula iniciaremos agora, que é a leitura do conto para um debate sobre as especificidades composicionais do gênero. Então, eu escolhi para essa aula o conto O Relógio de Machado de Assis. Eu irei ler um texto do conto, porque esse conto já foi distribuído na sala, individualmente, e agora, no momento de atividade, iremos trabalhar em uma grande roda, onde iremos trabalhar fragmentos desse texto. Eu irei ler, no momento, alguns textos do conto, O Relógio de Ouro. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiro tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser da sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava sobre uma mesa da alcova, a olhar para ele, talvez tão espantado como ele, do lugar e da situação. Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiro ali entrou. Deixou-se ficar na sala, a folhear um romance, sem compreender muito nem pouco os óculos com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça esta Clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo. Era pequena e delgada. De longe parecia uma criança, de perto
Quem lhe examinasse os olhos veria bem que era mulher como poucas. Estava molemente reclinada no sofá, com o livro aberto e os olhos no livro. Os olhos apenas, porque o pensamento, não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Em todo o caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luís Negreiro lançou mão do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente eram dele. Também não eram das pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luís Negreiro gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido, mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais, charadas palpáveis e, sobretudo, sem conceito. Não as apreciava Luís Negreiro. Por este motivo, e outros que são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente os cabelos, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa. Terminada esta primeira manifestação de furor, Luís Negreiro pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou. Ficou na mesma, cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso. Interrogou todas as suas recordações e concluiu no fim de tudo que, sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava à folha com um ar indiferente e tranquilo, de quem não pensa em decifrar a charada de cronômetro. Luís Negreiro encarou-a. Seus olhos pareciam dois reluzentes punhais. Que tens? Perguntou a moça com a voz doce e meiga que toda a gente concordava em lhe achar. Luís Negreiro não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela, depois deu 2 voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou: que tens? Luís Negreiro parou defronte dela. Que é isto? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. Que é isto? Repetiu ele com voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luís Negreiro esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro. O silêncio era profundo. Luís Negreiro foi o primeiro que o interrompeu, atirando espreitosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa: Vamos, de quem é o relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, baixou-os depois e murmurou: Não sei. Machado de Assis. Bom, vamos tentar entender, debater aqui, analisar esse conto. Observe as seguintes passagens do conto. Agora contarei a história do relógio de ouro, no primeiro parágrafo. Estava molemente reclinada no sofá, com o livro aberto e os olhos no livro, os olhos apenas porque o pensamento, não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Segundo parágrafo. Luís Negreiro lançou mão do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Terceiro parágrafo. Por este motivo e outros, são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira. Quarto parágrafo. Agora eu vos pergunto, questionamentos que eu irei fazer a vocês. Este eu participa efetivamente da história? Quem é ele?
ele sabe tudo o que se passa no interior dos personagens? Que leitor é esse? Com quem ele dialoga? Ao contar a história, qual dos personagens ele focaliza mais? Por favor, eu gostaria que vocês voltem às suas fichas e anotem as observações feitas sobre o narrador e o foco narrativo de nossa aula. Que vocês se atentem, leiam e releiam novamente o texto e se atentem para o narrador e o foco narrativo, para descobrir quem é esse eu, se ele participa efetivamente da história ou não. Como sabemos, o conto é uma narrativa ficcional, como eu já disse no início, marcada pela unidade dramática, ou seja, é uma história que desenvolve na busca da solução de um conflito interno, de um único conflito. Então eu vos pergunto, que fato deixou preocupado Luiz Negreiro, o protagonista deste conto? Que explicação ele atribuiu ao fato que se tornou o conflito do conto? Por favor, novamente lhes peço que faça suas anotações sobre este conflito e descubra esses questionamentos que acabei de lhes fazer. Como se comportou inicialmente a mulher em relação às reações do marido? Luiz Negreiro foi ficando cada vez mais agressivo com o fato de a mulher não lhe dar uma resposta. Mas o desfecho da briga acabou sendo adiado com a chegada de Meireles, o sogro dele. Então, o autor fez isso de propósito, será? Será se é um método do autor para prender ali os telespectadores, os leitores, para prender, para tentar buscar uma solução para aquele conflito, para saber como termina toda a ação, toda a narrativa? Há uma mudança na atitude de Luiz Negreiro. A que podemos atribuir essa mudança? Apesar da mudança do marido, Clarinha continuava muito magoada com ele. Ele atribuiu essa atitude da mulher a quê? Nós, leitores, ficamos sabendo no início as razões das diferenças de comportamento e reação de marido e mulher ou não, só no final do conto que foi possível se descobrir quais eram as diferenças, qual foi o desenrolar do conflito que tinha. Bom, uma estratégia muito comum usada nas narrativas, nos contos, é a chamada técnica de flashback. Isso podemos ver nesse texto, O Relógio de Ouro, no parágrafo 54 ao 57, onde o autor ele desvenda o conflito. As informações sobre a história do casal ajudam-nos a construir uma imagem de cada personagem. Como poderíamos caracterizar Clarinha e o marido dela, e Meireles? Luiz Negreiro desmentiu as pretensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacato cordeiro. Parágrafo 55, tem essa citação. Então, avalie o desfecho da história, considerando a época em que ela acontece, e na próxima aula tragam esses questionamentos que acabei de apontar a vocês e façam um resumo, colocando o seu ponto de vista com relação a cada questionamento aqui colocado. Tenha a todos um bom dia e obrigada por mais esse momento.